Olá, sabe aquela sensação esquisita de quando a gente pensa muito numa coisa e de repente ela começa a aparecer em todo lugar? Pode ser uma música, uma palavra, até um modelo de carro. Parece que o mundo resolveu mostrar aquilo pra gente sem parar. Bom, nessa nossa conversa de hoje a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso, no poder do pensamento e em como o nosso foco pode de verdade moldar a realidade que a gente percebe. Bem-vindos ao Portal Livrocast. Vamos direto ao ponto, explorar a essência de uma ideia que pode transformar tudo, baseada nas reflexões do Everton Aniceto oficial. A grande pergunta aqui é: como é que um simples pensamento se transforma na nossa experiência de vida, no nosso dia a dia? E tudo isso começa com uma boa história, né? Um daqueles momentos que fazem a gente parar e pensar: ué, será que o universo está querendo me dizer alguma coisa? Uma coincidência bem curiosa que, na verdade, serve de gancho para um princípio muito, mas muito mais profundo. Pensa comigo. Quando algo começa a aparecer sem parar na nossa frente, é só acaso? Sorte? Ou será que existe um princípio de atração em jogo, uma força invisível que meio que alinha os nossos pensamentos com o mundo lá fora? O Everton Aniceto tem um exemplo pessoal que ilustra isso de um jeito perfeito. A história é a seguinte: um dia o Everton viu uma mulher com o pneu do carro furado. O carro era um modelo da marca Raval, que ele achou super bonito e chamou a atenção dele. A partir daí, ele ficou curioso, começou a pesquisar sobre o veículo na internet e o que aconteceu depois foi impressionante. Ele começou a ver aquele mesmo carro em todos os lugares. Mas não para por aí, não. De um jeito totalmente inesperado, ele acabou conhecendo uma pessoa que era dona daquele exato modelo. Coincidência? Segundo ele, de jeito nenhum. Foi um ato de atração gerado pelo foco intenso que ele colocou no carro. Ok, vamos entender isso melhor. Essa história do carro não tem nada de mágica. Na verdade, ela revela um mecanismo super poderoso da nossa mente. É como se a gente tivesse um ímã invisível, sabe? E o que ativa esse ímã é justamente a direção do nosso foco. O Everton Aniceto explica que o cérebro tem o que ele chama de filtro cerebral. E como é que isso funciona? É bem simples, na verdade. Tudo aquilo em que se pensa repetidamente, seja um desejo, um medo, um objetivo, é o que o cérebro começa a destacar na realidade. É ele quem decide o que a gente percebe e o que a gente simplesmente ignora. E aí a diferença é gritante. Sem o foco claro, a vida pode parecer uma bagunça, aleatória e as oportunidades ficam invisíveis. Mas quando a atenção é direcionada, a nossa percepção se alinha com os pensamentos. E, de repente, as soluções, as pessoas certas, as circunstâncias que a gente busca parecem brotar em todo lugar. E aqui está o pulo do gato. A mudança não acontece lá fora, no universo. Acontece primeiro aqui dentro. Como ele mesmo diz, não é o universo que muda primeiro, é a sua percepção. Ou seja, quando a gente ajusta a lente interna, o mundo que a gente vê se transforma junto. Tá, a teoria é fantástica, mas e na prática? Como é que a gente usa isso no dia a dia? Vamos ver agora a técnica que transforma essa ideia toda em uma ferramenta poderosa. E olha, é uma sabedoria que, na verdade, é bem antiga. Para reforçar essa ideia, o Everton Aniceto recorre a uma sabedoria milenar. Lá em Provérbios já estava escrito: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso só mostra que essa conexão entre pensamento e realidade é um conceito que atravessa os séculos. Quem pensa pequeno, acaba vivendo pequeno. Quem pensa em vitória, transforma essa energia em movimento. A técnica que ele propõe é a do foco seletivo. Primeiro passo: escolher com clareza o que se deseja atrair. Pode ser paz, uma oportunidade, um caminho novo. Segundo, criar uma imagem nítida disso na mente, porque o cérebro precisa de algo concreto, não de dúvida. Terceiro, repetir uma frase mental poderosa. E, o mais importante de todos, o quarto passo, agir como alguém que já está caminhando naquela direção. E aqui está o segredo. O cérebro não acredita só em palavras, ele acredita em ação. A ação é a prova final para a mente de que existe um compromisso real com aquela nova realidade. A ideia é, se alguém quer algo, precisa começar a ser esse algo, viver como se já estivesse no processo. Claro, falando assim parece simples, mas na prática a gente sabe que o caminho não é uma linha reta. Existem obstáculos mentais que nos impedem de aplicar esse princípio, e é fundamental a gente reconhecer quais são eles. Everton Aniceto aponta que a dúvida, o medo,
Aquele sentimento de não merecimento, a falta de uma direção clara e, principalmente, a inconsistência são os grandes vilões dessa história. São esses bloqueios mentais que sabotam o processo antes mesmo que ele comece a dar resultado. Reconhecer isso já é o primeiro passo para superar. E agora vem uma mensagem de conforto, mas também de muito poder. Para quem se sente para trás na vida ou sem rumo, o conselho do Everton é claro: ninguém está atrasado, ninguém está perdido. Como diz na Bíblia, há tempo para tudo. E o tempo de cada um está acontecendo agora. Ele mesmo abre o jogo e conta da própria experiência, dizendo que quando trabalhava como corretor, se sentia 100% perdido, achando que estava no caminho errado. Ele reforça que se sentir assim é normal, faz parte da jornada para encontrar o nosso verdadeiro alinhamento. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica claro é o poder gigantesco que está contido numa única e simples mudança, a do nosso foco mental. É um ajuste pequeno, mas com consequências enormes. A fórmula é bem simples e direta. Quando se muda o foco, muda-se o que se atrai para a própria percepção. E quando se muda o que se atrai, inevitavelmente, muda-se o que se vive. É uma cadeia de eventos que começa com um único pensamento direcionado. E depois de refletir sobre tudo isso, fica a pergunta: o que mais marcou nessas ideias? Foi a história do carro, o conceito do filtro cerebral ou a ideia de que a ação é o que realmente valida o pensamento? Obrigado por nos escutar, se inscrevam aqui no canal e deixem um comentário. Qual foi o maior insight que ficou dessas lições? Um grande abraço e até a próxima.